livro de Neemias, capítulo 2, versículo 5. Neemias, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Neemias disse ao rei. Vamos ler juntos? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém. Irmãos, acredito que os irmãos tomaram conhecimento que eu e Rosa viajamos para Gramado. É um sonho meu há um tempo, esse sonho da minha esposa, e nós nos concretizamos este sonho. De todos os passeios, de tudo que nós vimos lá, eu trouxe uma palavra. É possível. Vamos dizer juntos? É possível. Há 50 anos, Gramado não era assim. Mas um prefeito, que foi chamado até de louco, pegou um grupo de empresários, foi para a Europa, para ver como era a Europa, e trazer para Gramado as belezas europeias. Ele trouxe. Fez a primeira praça bonita, e cerca de 4 jovens da cidade destruíram a praça. E aí? O prefeito com aqueles empresários resolveram reconstruir a praça. E eles pegaram aqueles jovens e contrataram os jovens para tomarem conta da praça. Os jovens que tinham destruído a praça, eles foram contratados para tomar conta da praça. A praça, então, continuou. Daí, então, eles passaram a investir na cidade. Então, a cidade de Gramado tem sua história dela há 50 anos. Foi possível? Foi possível. Isso me chamou a atenção. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que antes da gente chegar num lugar chamado Lago Negro, o guia nos contou a história daquele lago. Lá tinha várias árvores e houve um incêndio naquele lago, naquele local. E eles reconstruíram aquele parque, reconstruíram aquele lugar. E uma coisa que o guia nos falou é o seguinte, que ao lado de cada árvore destruída, eles plantaram outra. E cada árvore que foi destruída, eles transformaram aquele tronco em um banco. Então eu tomei conhecimento da história antes de chegar lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi a beleza do lugar, e tiramos fotos e sentamos naquele lugar, tem várias árvores destruídas e eles cortaram de maneira que ficou um banco, um assento. E ao lado de cada árvore destruída, uma nova árvore que está lá embelezando todo o lago. Foi possível. Foi possível reconstruir. Foi possível fazer. Neemias chega para o rei e diz: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Para o quê? Para que eu a reedifique. Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, o templo destruído.
a cidade completamente arruinada. Mas Neemias disse: eu quero reedificar a cidade dos meus pais. Irmãos, primeira coisa necessária, e que eu pude fazer e posso fazer esse paralelo, olhando ali, vendo a história de Gramado, o início dessa história, vendo o Lago Negro e como eles fizeram, é possível. É possível primeiro quando se tem visão. Aquele prefeito teve visão. Já pensou a visão que aquele homem teve? De embelezar, de transformar, a visão que tiveram daquele lago, de não deixar aquele lago simplesmente destruído, queimado. Visão. Hoje todo mundo fala de Gramado, mas tudo começou com a visão de um homem. É possível quando se tem visão. E esta foi a palavra que ficou marcada esses dias. Neemias tem visão. Qual é a visão dele? É possível reconstruir Jerusalém. Mas com que recurso? Esse homem era um copeiro. Copeiro do rei, não tem dinheiro, é servo do rei. Como é que ele vai reconstruir Jerusalém? Primeira coisa necessária é visão. Segundo, disposição. Neemias estava disposto a viajar 6 meses para chegar em Jerusalém. Porque naquela época não tinha facilidade hoje. 6 meses para chegar em Jerusalém. E ele fez essa viagem. Disposição. Você imagine o que é viajar 6 meses num camelo. A disposição. Irmãos, é possível quando se tem visão, mas quando se tem disposição. Aquele prefeito lá de Gramado teve a disposição, junto com empresários daquela cidade, de ir até a Europa, para conhecer, para ver lá e trazer algo de bom para Gramado. Disposição. Ele podia ter a visão, mas ele precisava ter a disposição juntamente com os empresários. Eles foram. E você sabe que na história, o prefeito quase perdia o mandato, porque acharam uma grande loucura daquele homem. Quase que ele perdia o mandato. E lá chamavam ele de louco. Geralmente quem tem visão e quem tem atitude é chamado de louco, né? Neemias tem a visão de reconstruir Jerusalém, disposição para ir a Jerusalém, mesmo ficando distante de onde ele estava. Ele tinha que viajar 6 meses só para chegar lá. Visão, disposição e investimento. É possível, irmãos. O prefeito ali investiu numa praça. Destruíram a praça. Mas olha a visão de investimento. Pegou os 4 jovens e colocou na praça para cuidar dela. Deu emprego para eles. Os 4 jovens começaram a cuidar da praça. A praça ficou bonita, então chamou a atenção. E aí eles foram fazendo mais, investindo. Sabe o que aconteceu com Gramado? Hoje as cidades circunvizinhas estão copiando Gramado. Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi, aquelas outras cidades começaram a copiar. Houve um investimento. Neemias precisava de investimento. E é interessante que o rei pergunta o que é que ele pede. No verso 4 ele pergunta: o que é que você pede? E aí no verso 7 ele diz: eu disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, dê-me cartas
para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue lá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas. Aí ele fala do investimento. Irmãos, é possível quando há investimento. Olha, vai milhares de pessoas do Brasil para Gramado. Eu não sei se todos que vão para Gramado sabem e tomam conhecimento da história, mas a coisa que mais me impressionou foi tomar conhecimento da história de Gramado. É possível. Há 50 anos atrás, alguém teve visão, alguém teve atitude, alguém investiu. Hoje todo mundo fala de Gramado. Aí você chega na cidade de Gramado, não tem semáforo, e todos obedecem a sinalização. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Em Gramado não tem cadeia. Quando eu faço essas viagens, eu pergunto muito. Eu faço muitas perguntas. E eu perguntei para o guia, tem cadeia nessa cidade? Ele disse, não tem. Você pode imaginar uma cidade que não tem cadeia? Se não tem cadeia, é porque não há necessidade. Você pode andar na cidade a qualquer hora da noite. Não tem violência. Aí eu pergunto, é possível? Foi possível lá? Foi. Visão, atitude, investimento. Neemias reconstruiu Jerusalém. Foi possível? Foi. Visão, atitude, investimento. Foi possível. Agora, sem visão, sem atitude, sem investimento, Gramado nunca seria Gramado. Há detalhes, irmãos, interessantes. Por exemplo, o incentivo lá, quem tiver o melhor jardim, uma vez por ano eles premiam o melhor jardim das casas. Quem pinta a casa, todo ano, tem um desconto no IPVA, no IPTU, aliás. O que é isso, irmãos? Imagine se em Caruaru, o prefeito de Caruaru dissesse assim, nós vamos uma vez por ano dar um prêmio de 50 mil reais a quem tiver o melhor jardim na sua casa. Você imagina quantos jardins a gente teria nessa cidade? Se você pintar a sua casa, vai ser descontado no IPTU. Traga todas as notas e a gente desconta o IPTU. Imagine isso. Mas isso, sabe o que é visão? Isso é atitude, isso é investimento. Eu fiquei encantado com aquele Lago Negro, apesar da gente ter passado tão pouco tempo. Mas eu fiquei olhando um lugar que foi incendiado, destruído. E eles reedificaram, reconstruíram. É possível. A palavra que eu trouxe esses dias foi, é possível. É possível. Muitas flores. E é proibido arrancar flores. Ninguém arranca flores ali. Uma pessoa que estava junto com a gente, arrancou uma florzinha bem pequenininha. Assim. É uma florzinha que tem cheiro de mel. E alguém lá viu e disse, ei, arranque flores não. Aqui nós não temos o costume de arrancar flores. É possível, irmãos. Uma cultura foi mudada, uma visão foi mudada. Tudo foi mudado ali. Você imagine se nós tivéssemos, se o nosso país fosse igual a Gramado? E eu acho interessante que a visão é tão grande. Eu fui num lugar, irmãos, chamado
epopeia italiana. Não sei quantos foram nesse lugar, já viajaram para lá. Mas eu fui lá e é interessante que é contando a história dos italianos que vieram para o Brasil. A gente chega ali, entra numa sala, aí vai assistir, parece um filme. Aí começa uma mulher lá falando com sotaque italiano. De repente, leva a gente, abre uma cortina, você chega lá, parece que está ao ar livre, mas não está. Você olha para o teto, o teto é todo preto, mas dá uma sensação que você está ao ar livre. Aí tem uma casa, igreja, tal. Depois abre-se uma porta, e daquela porta, e vai contando toda a história, até chegar no navio, e no navio tem a história de Lázaro e Rosa. Aí eu fui vendo toda a história daqueles italianos, passando por uma floresta, tudo aquilo. E eu achei interessante, tem um local lá que tem umas parreiras, umas uvas, até eles reproduziram o cheiro da uva. Aí termina tudo, tem uma loja, e aí você fica estimulado a comprar. Eu disse, interessante como ele sabe ganhar dinheiro. Pegaram uma história de italianos e transformaram naquele negócio R$25 para você andar aquele negócio todo. Viu como ele sabe ganhar dinheiro? Aí eu fiquei pensando, se nós pegássemos a história de Vitalino e transformássemos num negócio daquele, ganhava dinheiro. Visão, irmãos. A gente anda para fazer um passeio de trem. Eu já andei tanto de trem, mas lá Maria Fumaça. A diferença é que cada instante tem gente entrando, fazendo uma apresentação, tocando aquele negócio, e você paga. Tudo pago. E deixando dinheiro. A gente sai do Nordeste para deixar dinheiro para eles lá. Gente do Brasil inteiro deixando dinheiro lá. Está vendo como é? Foi possível? Foi. O que é que eles têm de diferente da gente? Aí alguém diz assim, não, é por causa da nossa cultura, a nossa cultura nordestina. Não, irmãos. Não é nada disso, não. Visão, atitude, investimento torna-se possível. Não é questão de cultura, não. É possível. E eu aprendi isso. É possível. Com o dinheiro que se faz uma casa feia, é possível fazer uma casa bonita. As casas tudo no estilo colonial. Qual é a diferença? Apenas mudar o jeito e ficou bonito. É possível. E eu trago isso e vejo Neemias, reedificando Jerusalém. Foi possível? Foi. Um copeiro do rei vai para Jerusalém e reedifica a cidade. Diga comigo, é possível. Esta foi a palavra que eu trouxe dessa viagem. É possível. Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, que esta palavra fique em nossa alma, nosso coração. É possível reconstruir, refazer, investir. É possível, Deus. Que o Senhor nos dê esta visão, nos dê atitude, desprendimento, investimento, para fazermos a obra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.